Olá, povo de Deus. Vamos à leitura do capítulo 39 do livro do Êxodo. Leitura que fazemos na versão da Bíblia de Estudo de Genebra. É um longo capítulo, são 43 versículos. Mas já estamos chegando no final do livro. Capítulo 39, livro do Êxodo, o nosso devocional diário. Fizeram também de estofo azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro puro batido, fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios para permearem entre o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha duas ombreiras que se ajuntavam às suas duas extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada, que estava sobre a estola sacerdotal, era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado. Duplo fizeram o peitoral, de 1 palmo era o comprimento, de 1 palmo dobrado a largura. Colocaram nele engastes de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira ordem. Onde paramos aqui, a segunda, esmeralda, safira e diamante, a terceira, jacinto, ágata e ametista, e a quarta ordem, de berilo, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, eram esculpidas como sinete, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola, por cima, com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separasse da estola, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também uma sobrepeles da estola sacerdotal,
de obra tecida, toda de estofo azul. No meio dela havia uma abertura. Era debruada como a abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla das sobrepeles fizeram romãs de estofo azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a orla das sobrepeles. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã em toda a orla das sobrepeles, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, de estofo azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram, à maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de estofo azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda, todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas, as suas bases, a coberta de peles de carneiro tintas de vermelho e a coberta de peles finas, e o véu do reposteiro, a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro e o óleo da unção e o incenso aromático e o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, e a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o reposteiro para a porta do átrio, e as suas cordas e os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Vamos seguir, vamos entrar pelo capítulo 40. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, porás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar de ouro para o incenso diante do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e encherás de água. Depois porás o átrio ao redor, e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção,
E ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás e o consagrarás, para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos, e desvestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, meteu nele as suas vergas e levantou as suas colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara. Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, pôs o propiciatório em cima da arca, introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação. Ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. E para concluir a leitura deste livro maravilhoso, capítulo 40, versículos 34 a 38, a nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas
jornadas. Assim concluímos a leitura do livro do Êxodo. Amanhã daremos início à leitura do Evangelho de Marcos. Hoje vamos ler sempre um livro do Antigo e um livro do Novo, mas agora na ordem em que eles estão. Os 66 livros, as versões cristãs evangélicas. Onde nós chegarmos no Antigo ou no Novo Testamento, em um livro que já tenhamos lido, e nós vamos ao seguinte que não tenhamos lido ainda. Nosso objetivo é ler de Gênesis a Apocalipse no nosso devocional diário. Louvo a Deus pela leitura de mais este livro, por sua companhia, e que Deus continue abençoando a mim, a você e a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém.